E agora a Maria Miranda, da Iniciativa Liberal, bem-vinda uma vez mais ao Ideias com J. Enfim, daquilo que foi dito pelo Gabriel e agora também pelo Miguel Cunha, qual é a visão da Iniciativa Liberal e, nesse caso, da Maria Miranda? Muito obrigada. Primeiro cumprimentar o Rui, cumprimentar o painel, é sempre um gosto vir aqui novamente. Ora bem, ainda... Começando também com o Miguel, pelo rescaldo da política governamental e das legislativas, a verdade é que o Gabriel e na sua totalidade o Partido Comunista gosta muito de ver qual é a vontade real do povo e que os problemas do povo são estes, aqueles ou aqueles outros. A verdade é que a Iniciativa Liberal ganhou um deputado quando a CDU perdeu um deputado. A verdade é que a esquerda levou, entre aspas, uma coça quando a direita se mostrou irta, por boas e por más razões. Ou seja, depois vir com este discurso que vamos rejeitar o programa, nem é preciso ler, creio que sim, é estar completamente aliado dos verdadeiros problemas da população, porque a verdade é que queiramos ou não, eu sei que isto custa muito ouvir por parte do PCP, é o povo que escolhe quem quer no Parlamento e agora não escolheu ter mais representação comunista. Quanto à política governamental, é certo que não estivemos no governo, mas é verdade que temos de aplaudir certas medidas, como, por exemplo, o IRS jovem, que foi sempre um passo para maior possibilidade de acesso à habitação dos jovens. É certo que a Iniciativa Liberal criticou a medida por ser pouco ambiciosa, mas é sempre um passo. Na valorização das carreiras públicas, como o Miguel disse, já não existe um atrito inconciliável entre o governo, entre os ministros e as classes trabalhadoras, os professores, os médicos, as forças de segurança. Depois, quanto à habitação em concreto dos estudantes, acho que é muito fácil, é uma demagogia muito simplista criticar as medidas do governo para resolver o problema, porque agora, por exemplo, existe esta obra na Fábrica Confiança. Mais uma vez, agora existe uma obra, mas vamos criticar novamente porque é só uma. É assim, nós não podemos pegar em todos os terrenos livres em Braga, construir habitações para universitários e dizer que o problema está resolvido, não é? Não, creio eu que se fosse assim era tudo muito fácil, mas quando não se está no governo nem próximo de estar a governar é tudo muito fácil. Quanto ao conflito, creio que todos os partidos, que pelo menos democráticos, aceitam a resolução dos dois Estados, do reconhecimento dos dois Estados. É certo que se não chegamos a consenso, creio eu que estamos próximos, porque de facto a situação em Gaza está cada vez mais preocupante. E eu, a título pessoal, não consigo ver mais notícias, porque senão teria de marcar um voo para lá para tentar ajudar ao máximo. Agora, temos, como o Miguel disse, de ter uma resolução diplomática, tentar ir pela diplomacia, porque se continuamos, se tentamos escalar o conflito, se tentamos entrar pelo apoio somente de uma das partes, creio eu que vamos arranjar mais conflitos, nomeadamente com os Estados ocidentais e com os Estados que são claramente mais a favor de Israel. E outra nota só, eu acho engraçado que falarmos do conflito na faixa de Gaza e o PCP ter trazido este assunto, mas esquecer-se completamente que existe outro conflito, que é o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, porque é muito engraçado apoiarmos a Palestina, mas apoiar a Ucrânia já não importa tanto. E isso, cumprimento também e saúde as medidas do governo, não envio de apoio monetário e de armas para a Ucrânia, porque a verdade é que se temos uma soberania de um lado, se temos uma soberania de armas num lado a nível de Israel, também temos na Rússia, e portanto são dois conflitos que têm de ser mediados. Quanto aos serviços, só dizer que se calhar o Miguel aí estava mesmo com a cassete da IEL ligada quando falou no acesso universal à saúde, à educação, a toda uma série, e à habitação, porque a verdade é que a IEL defende que nós não queremos saber quem é que dá o serviço, queremos que as pessoas tenham acesso, e isso sim é um dogma ideológico que a esquerda tem de ultrapassar, porque a verdade é que os problemas não se resolvem só porque é público, os problemas resolvem-se porque as pessoas têm acesso. E fico-me por aqui. Muito para já. Ora bem, eu recomendo agora, estive a ouvir por acaso mesmo antes de entrar aqui, um podcast do Despolariza com uma ex-deputada do PCP, ex-deputada do PSD e atual apoiante da IEL, Zita Seabra. Precisamente sobre esta colocação da vontade real do povo. Eu acho engraçado que
o PCP apenas reconhece que a viragem à direita foi por interesses económicos ou porque se queria estabilidade no país. A verdade é que se quisesse estabilidade do país e havendo mais política à esquerda depois do 25 de Abril, teria ganho o PCP, não é verdade? Porque tínhamos grande apoio, tínhamos uma base sustentável para que o PCP ganhasse as eleições e isso não aconteceu. Portanto, vir a vanguarda dizer que a vontade real do povo está toda enganada e que afinal eles só votaram à direita porque não estão esclarecidos, é claramente sempre o mesmo discurso de que temos de esclarecer o povo, mas esclarecê-los com a nossa verdade. Quanto aos benefícios fiscais, os benefícios fiscais existem, por muito que custe, creio eu, à esquerda ouvir, porque as pessoas não têm de dar tudo o que têm ao Estado, porque as pessoas precisam de algum dinheiro para viver, porque, por exemplo, deduções à coleta por famílias, pelas famílias, são... Estou a falar de benefícios fiscais para as empresas. Mas as empresas precisam do dinheiro para reinvestir. As grandes empresas. É a mesma lógica, precisam do dinheiro para reinvestir os seus lucros, para contratar mais pessoal, mais trabalhadores e para inovar nas novas tecnologias e conseguir produzir mais, porque se as empresas não conseguirem produzir, fecham a porta e os vossos queridos trabalhadores vão para o desemprego. Depois, quanto à guerra na Ucrânia, eu não vou contestar o PCP apoiar ou não a Rússia. A verdade é que sempre que se faz uma proposta, e como se fez, de envio de armas para a Ucrânia, também se disse que não. Aliás, o Paulo Raimundo, durante esta campanha, foi várias vezes questionado, até num tom de gozo, pelo Guilherme Geirinhas, não sei se viste o programa, envio de armas para a Ucrânia. Não, é um momento de riso. Mas então, se nós queremos, se nós não estamos do lado da Rússia, estamos do lado de quem? E se existem interesses económicos, ok que o Trump agora fez um acordo, mas não existem os oligarcas russos que também querem ficar com muitos campos de trigo e pôr a Europa toda à fome. Digo eu, não sei. Parece-me assumir uma posição completamente díspare da realidade. Vamos então para o próximo tema, que eu creio que, de alguma forma, a Maria Miranda e, neste caso, Miguel Cunha, o assunto acaba por ser praticamente comum, que tem a ver com os resultados definitivos das eleições legislativas. Terminou ontem a contagem dos votos, confirmou a AD como vencedora, 91 deputados. Havia aqui só dúvidas quem é que ficava no segundo lugar do pódio. O Chega conseguiu, na chamada deadline, ultrapassar o Partido Socialista e conseguir mais 2 deputados. E tem-se falado também nos últimos tempos da revisão constitucional. Maria Miranda, creio que foi até a Iniciativa Liberal que trouxe a questão mais recentemente, na altura da campanha eleitoral, recordo-me de Rui Rocha ter trazido a questão da revisão para cima da mesa. Bom, vamos aos resultados e à revisão. Já aqui falámos, aliás, há 8 dias, mas agora com uma visão já mais... Uma visão consolidada. Mais consolidada. Ora bem, quanto aos resultados, queria só tecer algumas considerações. O Chega, pronto, é a segunda maior força política, e se há alguma coisa que eu creio que todo o espectro político tem de aprender, e isto não só para a direita radical, como também o que eu considero a esquerda radical, que é o PCP, o Bloco de Esquerda. Temos de aprender que o discurso negacionista de alguns problemas já é falível, já mostrou ser falível, e que as pessoas claramente estão cansadas de que certos partidos ignorem alguns problemas da sociedade. Se já o PSD, como a Iniciativa Liberal, integraram nos seus programas medidas de controlo à imigração, que é um dos grandes pilares da campanha do Chega, a verdade é que se calhar o fizeram tarde e, como não somos tão agressivos, não tocamos na ferida, não vamos dizer às pessoas que vai ficar tudo bem, daí a viragem à direita tão radical. Quanto à Iniciativa Liberal, admitimos que estávamos à espera, eu pelo menos estava à espera de um resultado melhor. Creio que vamos entrar num período de reflexão interna para ver o que é que conseguimos de facto
o que é que nos falta em campanha para aumentar o assento parlamentar. E quanto à esquerda, eu ouvi na noite eleitoral o José Miguel Júdice a dizer que estamos a presenciar 2 funerais. Ora, o funeral do Bloco de Esquerda e o funeral de Pedro Nuno Santos. Quanto ao Bloco de Esquerda, é novamente aquilo do ignorar os reais problemas da sociedade e pôr no grande plano, taxar os ricos, a inveja a quem tem lucro, a inveja a quem quer ter sempre uma vida melhor. Quanto ao PS, temos Pedro Nuno Santos sempre a arrogar-se como o dono da democracia, a dizer o não é não, não é não, não há diálogo, e então não houve diálogo com o PS também, nem entre o PS e o eleitorado. Quanto à revisão constitucional, eu hoje estive a estudar um bocadinho e nós temos que no artigo 3 o poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. No artigo 108, aliás, no artigo 3 a soberania, no artigo 108 o poder público e no artigo 10º que o poder público é exercido pelo sufrágio universal, livre, igual, etc. Ora bem, e como vimos, o povo exerceu o seu poder político e que nos levou ao quadro parlamentar que temos hoje. E, portanto, já tocamos neste ponto, a esquerda a arrogar-se que a viragem à direita é por um povo pouco esclarecido e que é preciso a vanguarda vir esclarecer o povo, creio que é um argumento falível, e se formos novamente ao argumento dos nazis, a verdade é que, pronto, claro que não foi uma boa escolha por parte do povo, mas a verdade é que as outras forças políticas claramente não deram outra resposta, porque senão o Hitler não tinha ganho as eleições. E se então a Constituição é um preceito, fundamento para a atuação democrática, é certo que também o limita. Os próprios limites de revisão à Constituição são graves e temos de os contornar, temos de os mudar, mas temos de saber lidar com eles e, portanto, o medo que a esquerda tem à revisão constitucional que se vai fazer, creio eu que é infundado, porque a própria Constituição impõe limites bem restritivos. Quanto à iniciativa liberal, o que nós propomos a nível da revisão constitucional, e uma das medidas é, creio eu estive a ler vários projetos de revisão de 2022, comum a muitos partidos, que é o recurso de amparo constitucional para os direitos fundamentais. O PCP defende, o PSD defende, o próprio Chega, o Bloco de Esquerda, ou seja, depende nos termos em que será redigida a norma, mas creio que é um objetivo comum. Quanto à saúde, à habitação e à educação, volto a tocar naquilo que o Miguel chegou a dizer, que é os portugueses, francamente, não querem saber se são servidos pelo público, pelo privado, pelo setor social. Os portugueses querem ir a um hospital e ser atendidos. Querem saber que têm um diagnóstico de uma doença cancerígena a tempo. Querem que os seus filhos vão para a creche sem terem de se preocupar se conseguem ir buscá-los ou não, ou se têm creche. E, portanto, a iniciativa liberal o que propõe é precisamente isto, é estimular que exista um serviço de saúde que integre o Serviço Nacional, o Serviço Privado e o Serviço Social. Quanto à habitação, estimular a construção privada e promover, em casos extremos, a construção de habitações económicas e sociais. Quanto à educação, que as famílias, novamente, entre vários setores, possam escolher. E quanto aos impostos, alterar no que diz respeito à tributação do património, em vez de contribuir para uma igualdade dos cidadãos, contribuir para a igualdade de oportunidades, que são conceitos muito diferentes e que, francamente, a igualdade dos cidadãos, creio eu, que já é um conceito ultrapassado. Temos muito mais tempo, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Peço imensa desculpa. Quanto aos dados das propostas concretas que eu mencionei da revisão, eu estava-me a baseei-me, e creio que não será muito diferente, baseei-me no projeto da IEL para a revisão de 2022. Portanto, é óbvio que não há um projeto concreto atualmente, de nenhum partido. Quanto à imigração, Gabriel, tudo bem, eu não estou a dizer que não terá sido instrumentalizada por outros, pegando na imigração para instrumentalizar outros problemas que os portugueses sentem. A verdade é que se andar sozinha à noite em certos sítios, não me sinto segura como me sentia há 5 anos atrás. E isso é um facto. Ponto. Não é por serem brasileiros, não é por serem indianos, não é por serem de lado nenhum. Não, mas quem é que comete esses crimes? Como assim? Não, mas quem é que comete? Você disse que tem uma certa insegurança. Eu não estou a falar de criminalidade a sério. Eu estou a falar dos modos, dos estilos de vida, do agruparem-se e olharem para as mulheres de X forma como os portugueses não fazem. E atenção, a Iniciativa Liberal reconhece... Os portugueses não fazem? Não fazem violência igual. doméstica, disparidade salarial, acho que não tem machismo em grande escala em Portugal? Existe. Eu estou a dizer os modos de cultura cotidiana. Não, claro que a violência doméstica existirá em todos os Estados. Mas então quer dizer que a cultura desses imigrantes é mais pro machismo? Não é misógina, sim,
se fores à Arábia Saudita, as mulheres usam burca porque não é porque lhes apetece, certamente. Agora... Mas quem migra aqui não é da Arábia Saudita. Desculpa, também não te interrompi. Quanto à imigração, a IEL apoia os imigrantes. Eu tenho na minha família imigrantes e que reconheço sempre e adoro ser cumprimentada por imigrantes quando vão a um café, porque a verdade é que se os portugueses não têm espírito de trabalho, alguém tem de o ter, e admiro imenso quem vem para cá trabalhar. Agora, nós não podemos, às vezes, sustentar pessoas que se arrogam de vir para cá e não fazer nada. É o único problema, porque de resto, eu sinceramente não vejo problema nenhum em verem imigrantes para aqui, que venham, porque nós precisamos deles, precisamos de trabalhadores em vários setores. E quanto à posição da direita na revisão constitucional, ora, é claro que o PSD, antes PPD, apoiou a Assembleia Constituinte. Porquê? Porque estamos num panorama de repressão anterior, então cria-se uma solução. É óbvio que eles contribuíram para a Constituição que temos hoje, mas se ela tem vindo a evoluir, também têm vindo a evoluir os tempos. Então o olhar com que temos de rever a Constituição será naturalmente diferente. Muito bem.